doutora Maria Ângela Alonso com a sua palestra intitulada Muito Além do Espelho, a Misenabine como estratagema na literatura de Clarice Lispector. Maria Ângela Alonso é professora do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da FFLCH USP, doutora em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista, com período sanduíche na Universidade Sorbonne. A tese foi representativa do melhor trabalho de grau produzido no ano de 2015 na USP e indicada para concorrer aos prêmios CAPES e Ampol de Teses. Desenvolveu pesquisas de pós-doutorado junto ao Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de São Paulo, sob a supervisão da professora doutora Judith Rosenbaum. É graduada em Letras, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual Paulista, campus de Araraquara. É mestre em Estudos Literários e especialista em Fundamentos Críticos da Literatura pela mesma universidade. É autora dos livros A Água e as Pulsões em O Lustre, de Clarice Lispector, O Jogo de Espelhos na Ficção, de Clarice Lispector, e Instantes Líricos de Revelação, a narrativa poética em Clarice Lispector. Suas pesquisas englobam Clarice Lispector, Marx Rebelo, narrativa poética, Misenabine, prosa brasileira moderna. É com imensurável prazer que a recebemos para este momento de troca e construção teórica, professora. Grato a todas e a todos por estarem conosco neste momento e o espaço é seu, professora. Muito obrigada, bom dia a todos. Aproveito aqui para agradecer o convite feito pelo professor Hermano. Já é a terceira vez, se não me engano, que eu participo do CONEL, gosto muito desse evento, tenho muito carinho por esse evento, porque foi aí que eu lancei presencialmente o meu segundo livro. Então, já estive em João Pessoa, essa cidade tão bonita aí de vocês, quero voltar, e é sempre um prazer participar desse evento para celebrar essa que é a nossa maior escritora, né? Então, eu agradeço bastante o convite de vocês. E eu aproveito para dizer que essa palestra é dedicada à memória da minha sobrinha, Raíssa Manzano, falecida semana passada, vítima de negligência médica cometida por um médico da cidade de Bebedouro, interior de São Paulo. Então, fica aqui a minha revolta, mas também a minha homenagem à minha linda sobrinha, Raíssa Manzano. A vida é um sopro, né, como diz a própria Clarice, e também um soco, né, no estômago. Mas é isso, né, como diz o próprio narrador, né, o autor de A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida, fica apenas a certeza de que se dormiu e se sonhou. Então, Raíssa, essa palestra é para você, tá certo? Bom, feito isso, eu quero dizer, então, que essa palestra vai ser desdobrada em pelo menos 2 minutos, né? A minha intenção é, nesse primeiro momento, conversar com vocês a respeito de Misenabime, que eu venho já trabalhando alguns anos, né, nas minhas pesquisas, e o desdobramento dessas ideias em 3 momentos da construção artística de Clarice Lispector, né? Então, essa palestra vai passar por alguns momentos de A Paixão segundo GH, Água Viva e Um Sopro de Vida, tá certo? Então, eu começo dizendo que a minha intenção é desdobrar algumas ideias que foram uma espécie de culminância da minha tese de doutorado, que foi publicada em livro em 2017 pela editora Ana Blume, que eu lancei aí, inclusive, em João Pessoa, neste evento. O livro se chama O Jogo de Espelhos na Ficção, de Clarice Lispector. Naquele momento, né, em que eu preparava a minha tese de doutorado, eu tomei como assunto principal a presença da Misenabime, que vocês já vão saber o que é, nas narrativas de A Paixão segundo GH, A Quinta História, e das receitas de como matar baratas. As receitas publicadas primeiro em 40, né, na década de 40, e depois em 1960. Então, naquele momento, eu percorri estes espelhamentos, né,
esses leitmotivs da Barata presentes aí nessas narrativas. Então, ao invés de eu fazer uma conclusão, eu encerrei a tese, abrindo a tese para uma ideia de continuação em outras pesquisas, com outros projetos, envolvendo a nossa autora, Clarice. Então, foi assim que eu aprofundei, né, os meus estudos em Mizanabim, tomando como corpus outras narrativas, como foi o caso do Lustre, de Água Viva, né, que recentemente eu publiquei um capítulo, como foi o caso de Sopro de Vida, né? Então, uma série de romances dela que eu venho observando esse procedimento como uma linha de força. E os resultados dessas análises foram publicados em artigos, em capítulos de livros que vocês podem ter acesso. Então, eu aprofundei essas ressonâncias da Mizanabim, que eu percebia em grande parte da obra clariciana, conferindo uma certa unidade. Então, o que eu propus para essa palestra passa por complementar essas ideias, né? Propondo pensar a Água Viva, um sopro de vida e a Paixão segundo GH. E essa palestra também se liga à ementa da disciplina que eu ofereci recentemente na USP, intitulada Teoria Literária 2, Mizanabim e Aspectos da Modernidade em Clarice Lispector, no âmbito da graduação em Letras. Então, nessa disciplina, eu observei, né, os impasses presentes na ficção clariciana, que eu vou discutir um pouco hoje aqui com vocês, como, por exemplo, a crise do enredo, a diluição das categorias de ação, tempo, espaço, processos de construção espelhada de personagens, né? Através da despersonalização, da desheroização, como diz GH, né? O drama da linguagem. E, além disso, essa disciplina buscou observar a Mizanabim junto desses conceitos, né? Então, é o que eu vou fazer um pouco aqui com vocês, né? A Mizanabim como um elemento proveitoso na elucidação de problemas críticos, de pontos desafiadores da ficção clariciana, certo? Então, feito isso, né? Eu passo agora à definição do conceito de Mizanabim, né? E a presença desse conceito na obra de Clarice Lispector. Bom, a Mizanabim é um termo, né, do francês que não tem uma tradução exata em língua portuguesa, né? Mise-en-scène você poderia colocar representação, mas Mizanabim seria abismação, o que não teria muita funcionalidade na língua portuguesa. Então, nós consideramos a Mizanabim um abismo, né, uma ficção abismal, como sendo um jogo de espelhos mesmo, de categorias que se espelham e que se duplicam na obra literária. Esse termo, Mizanabim, foi primeiramente explorado pelo escritor francês André Gide, né, nos últimos decênios do século XIX, mais especificamente em 1893, quando Gide utiliza essa expressão em abime, né, em abismo. Esse procedimento é oriundo da heráldica, ou seja, ele vem da ciência dos brasões, ele é representado por um escudo, contendo em seu centro uma miniatura de si mesmo. Acho que pode passar, Matheus, essa primeira imagem. Aí vocês têm essa imagem do brasão. Então, veja que ele contém em seu centro uma miniatura de si mesmo, que é esse espaço que vocês estão vendo aí, pontilhado, né? Que é onde dá a origem em abime, ou seja, o centro do escudo, né? O centro deste brasão. E isso, passando para a obra literária, isso nos indica as noções de reflexo,
as noções de espelhamento, ou seja, uma narrativa dentro de outra narrativa, uma narrativa menor que se espelha uma maior, né, e vice-versa. E esse procedimento está inserido, Mizanabim, nos estudos de intertextualidade, né? As primeiras formulações sobre Mizanabim foram teorizadas na década de 70, mais especificamente no ano de 1977, quando o teórico Lucien d'Alembert, esse teórico suíço que eu cito aí, formalizou e formulou sistematicamente esta teoria a partir dos comentários de André Gide. Então, a partir do que diz o Gide nos seus diários, d'Alembert sistematiza esta teoria. Ele propõe o conceito enquanto autotextualidade. Autotextualidade ou uma espécie de reduplicação interna da obra literária, no sistema das relações possíveis dessa obra consigo mesma e do diálogo dessas obras com outros textos, com outras linguagens, para que essa obra possa subsistir como autônoma e original. São palavras do d'Alembert. Então, Lucien d'Alembert inicia a discussão a respeito de Mizanabim, concebendo-a como autotexto particular. E isso ele retoma a partir de André Gide. Vamos ver o que diz o André Gide, né? Pode passar, Matheus? Essa é a citação do André Gide. Nós vamos ver o que diz o Gide a respeito dessa técnica. Gide pensa a sua própria obra. Ele diz assim: gosto que em uma obra de arte se encontre assim transposto à escala dos personagens o pano de fundo desta obra. Nada o esclarece melhor, nem estabelece mais seguramente todas as proporções do conjunto. Assim, nos quadros de Memling ou Kenton Médicis, um pequeno espelho convexo e escuro reflete, por sua vez, o interior de um cômodo, onde se representa a cena pintada. Assim, no quadro das Meninas de Velázquez, mas um pouco diferentemente, pode passar. Enfim, em literatura, em Hamlet, a cena da comédia e alhures em muitas outras peças. No Meister, as cenas de marionetes ou da festa no castelo. Na Queda da Casa de Usher, a leitura que se faz a Roderick, etc. Nenhum desses exemplos é justo. O que seria muito mais, o que diria melhor, o que eu quis nos meus cahiers, no meu Narcisse, La Tentative, é a comparação com esse artifício do brasão, que consiste, no primeiro, em colocar um segundo em abismo, né? Então, lembrando que 2 anos antes, né, do Gide citar este fragmento, né, ele colocar isso, ele já havia escrito o chamado Tratado de Narciso, um poema em prosa em que ele já nos traz essa literatura de procura, né, essa literatura narcísica, essa literatura que se engolfa sobre si mesma, né? Então, nós temos aí a imagem do brasão, que fascina Gide, e que vai trazer para nós, aqui no campo literário, como eu disse, essas noções de reflexo, de espelhamento, né, de multiplicidade da obra literária, né? Pode passar, nós temos algumas imagens a fim de explanar, né, e de tornar mais clara esse jogo de espelhos, a Mizanabim, essa especularidade da figura heráldica que é tomada aí por Gide. O teórico d'Alembert atenta para outras comparações além do brasão, né? Então, d'Alembert liga a essa técnica
Por exemplo, as bonecas russas, as matrioscas que vocês aí estão vendo, né? As quais engendram umas às outras, né? Vai saindo a menor da maior, ou seja, uma coisa, né, dentro da outra. Também as caixas chinesas, né? Que acontece a mesma coisa. As pirâmides mexicanas que se encaixam e se refletem mutuamente, né? Também num espelhamento. Ele fala ainda em cartazes publicitários que reproduzem ao infinito as suas perspectivas, a fita de Möbius, né, da física, da matemática. Pode passar, nós temos mais algumas imagens. Aí nós temos o Droste, né, o Cacau Droste, essa propaganda famosa no início do século XX, que gerou o termo efeito Droste, que é um efeito de recursividade, também de espelhamento. Esse termo é mais usado no âmbito da publicidade, né, pode passar. Nós temos também aí, num âmbito mais brasileiro, mais nosso, né, mais, talvez mais cotidiano, a latinha do pó royal, né, que traz essa recursividade, esse reflexo de uma lata menor dentro da lata, e dentro dela uma outra lata, e assim sucessivamente. Pode passar. No âmbito francês, né, mas também aqui no Brasil, acho que nós conhecemos la vache qui rit, né, esse queijo delicioso aí, né, que traz a vaca, né, com os brincos que remetem à própria publicidade. Então, um enclave, né, todo enclave, como diz D'Alembert, que simula, né, e que multiplica por espelhamento um outro enclave. E essa pluralidade de comparações, né, em torno do conceito, né, que vocês estão vendo que vai no âmbito da publicidade, da heráldica, né, permitiu que eu acrescentasse um outro pensamento, uma outra ideia, que é justamente a geometria dos fractais, o elemento da matemática, né, a teoria da geometria dos fractais, que foi uma teoria elaborada pelo matemático polonês Benoit Mandelbrot, em 1975, né? Pode passar, nós temos aí uma imagem. Aqui é o casal Arnolfini, esqueci de citar, mas também a pintura flamenga, pode passar. Isso, pode passar. Aqui pode passar mais um, aqui o detalhe do espelho convexo. Isso, chegamos aqui no conjunto de Mandelbrot, que eu estou dizendo agora a respeito da matemática, né? A palavra fractal é proveniente do latim fractus, né? O termo fractal deriva do verbo frangere, que tem as significações que abrangem sentidos de quebrar, fender-se, ou seja, criar fragmentos irregulares, fragmentar, né? Então, diante dessa noção, da noção do fractal, o matemático Mandelbrot desenvolveu estudos de formas e padrões geométricos que são interessantes para que nós aqui possamos pensar no campo literário a Mizanabime, né? Essas formas, esses padrões geométricos notados por Mandelbrot se repetiam infinitamente na natureza, né, nas pesquisas, ainda que restritos a um espaço finito. Então, os fractais são formas determinadas, segundo Mandelbrot, por propriedades de autossemelhança, né? Ou seja, uma parte da figura reflete de modo exato ou aproximado a sua totalidade, né? Então, o que é menor reflete o que é ali maior, com propriedades de autossemelhança. Então, o melhor exemplo, né, dado por Mandelbrot é realizado nas costas da Bretanha, estudos das costas da Bretanha, em que cada trecho ali
com seus cabos, as suas baías, é similar a uma miniatura de todo o litoral, certo? Então, essas questões, né, do maior, do menor, daquilo que se espelha, daquilo que se multiplica, né, numa espécie de fractal matemático, essas questões não deixam de se fazer sentir na estética clariciana. As narrativas de Clarice Lispector expandem-se a todo momento para além dos espaços ficcionais, né? Essas narrativas se caracterizam pela recusa à obra fechada, à obra acabada, porque são narrativas que buscam formas líquidas, formas inconclusas, que continuamente se desmancham para novamente se construir. As obras claricianas efetuam um movimento circular, um movimento escorpiônico, como as bonecas russas que saem umas das outras, ou as emblemáticas caixas chinesas. E, recentemente, na primeira década do século XXI, do nosso tempo, né, o debate da Mizanabime vem sendo ampliado, né, por mais estudos, principalmente estudos da Universidade de Luxemburgo, né? E dentre esses estudos, eu ressalto um único texto que foi decisivo para essa atualização, que é o texto de uma estudiosa chamada Veronique Labey, né? Labey vai conjugar a vertente formal estilística da Mizanabime, a vertente social e analítica deste procedimento. Então, o que Labey propõe, né? Substituição da figura do espelho pela figura do prisma. Pode passar, por favor. O prisma é essa figura geométrica que favorece pensar mais lados desta questão. Ou seja, ao invés do espelho, né, o prisma amplia o âmbito de visão, ou seja, o prisma nos faz observar mais e mais camadas sociais e heterogêneas das obras literárias. Porque, como vocês estão vendo aí, a geometria coloca o prisma desde o formato triangular até endecagonal, né? Ou seja, então, mais ou menos 11 lados aí nós teríamos, né, para observar na ampliação proposta pelo prisma. Então, alegoricamente, a Mizanabime entra agora numa dimensão além da estrutural, que é a dimensão social também da obra literária. Porque quando D'Alembert, nos anos 70, escreve a teoria, o D'Alembert vem de uma formação muito estruturalista, né? E Veronique Labey já conjuga este estruturalismo, a estrutura da obra literária, com o seu contexto, com a amplitude a ser observada também no âmbito social, na sociedade, né? Então, a natureza da Mizanabime é uma natureza ampla, como vocês estão vendo, né? Ela inclui fractal, a publicidade, a literatura, a pintura, a matemática. E essa natureza está sempre vinculada à tomada de consciência do autor. Porque com a Mizanabime nós teremos a oportunidade de observar os bastidores da obra literária, como nós vamos aqui tratar. Então, os artistas de Mizanabime estão sempre divididos entre a representação do mundo ficcional e o questionamento da gênese da sua obra. Então, o artista está sempre nessa cisão, nessa divisão, nesse pensamento, né? Bom, então, feito isso, só a título, né, de ilustração para vocês, eu passo agora a um segundo momento da minha palestra, né, em que eu gostaria de trabalhar com vocês a discussão dessas ideias mais de perto nas obras claricianas, né?
Então, eu começo comentando com vocês A Paixão Segundo GH, esse livro publicado, né, em 1964. Esse livro que muitos críticos consideraram como uma espécie de salto qualitativo ou divisor de águas na obra clariciana, né? Eu começo dizendo que esse foi o livro mais difícil e mais complexo que eu li em toda a minha vida. Esse livro é muito especial para mim, porque ele faz parte dos meus estudos desde a graduação, né? E eu li 9 vezes esse livro, e a cada uma das 9 vezes que eu li, esse livro sempre me mostrou algo novo. Era como se eu estivesse lendo este livro pela primeira vez. Tamanha é a força das imagens e da linguagem, né, que este livro tem. É um livro que, como vocês sabem, traz um mínimo de fabulação, né? Um mínimo de ação externa. Tudo se passa num percurso de poucas horas dentro de um pequeno quarto, que é o quarto da empregada Janair, a empregada da burguesa GH, né? Então, nós acompanhamos GH desde a sala de jantar, local em que ela está instalada, né, no início, que nós vamos dizer que não tem muito um início, mas naquilo que começa o discurso, né, ela ali está, até o quarto da empregada, né? Só que não se trata aí de um simples mapeamento geográfico ou geométrico, né, deste apartamento, mas se trata, sobretudo, de uma viagem orientada, uma viagem simbólica até a barata, esse inseto que vai trazer para GH uma outra verdade. A barata que vai nos proporcionar uma longa e complexa introspecção. Então, os dados de GH vão nos chegando aos poucos, gradualmente, né? Então, aos poucos, ficamos sabendo que ela teve uma perda amorosa, que ela sofrera um aborto, que ela é uma escultora, mas se diz amadora, né? Que ela é designada por uma sigla, por razões que nós não sabemos, a empregada a deixou. Então, tudo isso nos vem de forma bastante gradual. O que importa é que nós temos aí uma espécie de 2 narrativas em uma, né? Uma Mizanabime, né? Por quê? Nós temos uma narrativa que já aconteceu, né? Que é a narrativa do dia anterior ao relato, às 10 horas da manhã, quando GH perdeu a terceira perna, ela perdeu o chão, né? E a narrativa performática que você, leitor, está lendo nesse momento, a narrativa presentificada, vamos dizer assim, né? Então, essas 2 narrativas, essas 2 histórias se fundem numa única história. Elas se fundem, elas se conectam, elas se espelham, como se fossem uma coisa só. Então, nós já temos aí o arcabouço da Mizanabime, uma narrativa dentro de outra narrativa. Aquilo que o mestre da Lembá vai chamar de sobrecarga semântica. Ler Mizanabime é sempre ler narrativas sobrecarregadas, porque há uma sobrecarga semântica de uma história dentro de uma outra história. O crítico e filósofo Benedito Nunes vai nos dizer que esse romance traz uma espécie de relato confessional, né? E isso é muito importante para nós que estudamos aqui a Mizanabime, porque nesse relato confessional existe a fusão não só das narrativas,
mas também uma espécie de fusão da narradora GH com a personagem GH. Ambas são somente uma só coisa. Elas estão imbricadas, elas estão espelhadas, né? Então, GH procura rememorar o dia anterior ao discurso que ela está contando, e isso é algo muito doloroso para ela. Não é um discurso fácil. GH fala a todo momento em desorganização profunda, ou seja, desorganizar para organizar. Então, ela se depara lá no quarto da empregada, com a barata, mas com aquilo que de mais profundo e recôndito que está no seu ser, que é aquilo que é visto na presença da barata. Como diz a Nadia Gottlieb, toda memória é uma construção. E nesse livro não é diferente, porque ao mesmo tempo em que essa mulher rememora, ela também constrói, né? Ela também constrói essa narrativa que você está aí lendo. E isso fica claro logo no primeiro capítulo, que funciona como um prólogo remissivo, quando GH nos afirma: criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Criar, sim, mentir, não. Então, essa memória é uma construção, né? Então, essa especularidade e jogo de espelhos, de todos esses espelhamentos, essas imbricações, fica claro também na própria estrutura do livro, né? O livro que vem com uma estrutura bastante original, que são as frases que se repetem. Esse elemento que já foi estudado por inúmeros pesquisadores, eu nem vou ficar aqui citando, né? Mas se trata de uma estrutura especular. As frases também são Mizanabime, né? Como sabemos, cada frase de um capítulo se repete como a primeira do capítulo seguinte, num sinal de espelhamento, de retomada, de reinício da escrita. Uma espécie de serpente uruboros que morde a própria cauda, né? Então, existe aí um claro sinal de avançar e recuar ao mesmo tempo. É o avanço de GH no relato, mas ao mesmo tempo o recuo de GH ao dia anterior. Mas mais ainda, esse recuo significa recuar ao início dos tempos, a situação protoplasmática da linguagem, aquilo que surge como um grito ancestral que desemboca no silêncio de GH, né? Na impossibilidade do dizer, no drama da linguagem, para usar um termo aqui do filósofo Benedito Nunes, exprimir o inexprimível, né? Então, nós estamos diante de uma Mizanabime retroprospectiva, segundo Lucien d'Alembert, né? A Mizanabime retroprospectiva é justamente isso, né? Ou seja, a narrativa, ao mesmo tempo em que avança para o futuro do desejo da personagem, ela recua ao mesmo tempo num passado, né? E esse passado não é só o passado do dia anterior, mas é um passado ancestral para esta personagem. Então, essa narrativa vai se alimentando de uma estrutura espelhada, de um movimento obsessivo que envolve GH, mas que envolve também o leitor. O leitor é envolvido numa espécie de grande espiral, né? Então, o leitor se vê enredado nessa teia proposta por GH. Então, nós vamos com ela, né? Nós vamos seguindo GH nessa loucura, nesse transe,
nessa vertigem espiralada, né? Então, há ali verbos no gerúndio que marcam, logicamente, uma ação no tempo, uma ação contínua, mas nos mostram também uma fala altamente descontrolada dessa personagem. Ela está tentando dar forma ao discurso, dar forma à palavra, assim como ela tenta tatear e dar forma às suas próprias esculturas. Então, nós estamos diante de um enredo nada fácil. Ele ele só parece que é um enredo banal, mas é um enredo nada fácil, um enredo muito complexo que nos traz uma vida que sangra, uma personagem que tenta testar, gota a gota, todas as potencialidades da linguagem. Ela quer chegar ao começo dos tempos, ao âmago de si mesma. Então, nesse sentido, nós estamos diante da história de GH com a barata, com a faxina que não acontece, mas também diante dos bastidores do próprio romance, diante das dificuldades de GH para nos dizer como contar, como narrar. Esse é um dos grandes embates do livro. Então, GH tem essa tremenda dificuldade para dizer, já que ela está mergulhada num abismo. Então, é esse desejo de exprimir o inexprimível. É a linguagem sempre à beira de, né? Então, nesse desejo de exprimir aquilo que não se exprime, esse drama da linguagem, né? Surgem aí pares de ideias que também estarão quiasmaticamente, a figura do quiasma, né, em X, quiasmaticamente espelhados. Como, por exemplo, o humano versus o inumano, a mulher e a barata, né? A beleza versus a feiura, contar e ter dificuldade para contar, a fala e o silêncio de GH, a claridade do apartamento e a opacidade deste apartamento. Um jogo de espelhos que se instaura, inclusive, na residência de GH, como se a residência mostrasse a própria interioridade, os aspectos mais recônditos desta personagem. Portanto, as imagens estão fusionadas, espelhadas em pares expressivos e quiasmáticos que GH, com sua força, vai buscar transcender. Portanto, nós estamos diante de uma imanência que pressupõe uma transcendência, uma espécie de jogo de espelhos invertidos. E aqui, nem sempre temos o espelho de Narciso, aquele espelho lá visto pelo Gide, né? Nem sempre é o espelho de Narciso, em se tratando de Clarice Lispector. Mas aqui os espelhos podem ser quiasmáticos, deformantes, né? Então, nós estamos diante do que o crítico Afonso Romano de Santana identifica como categorias negativas do discurso. O discurso passa por categorias negativas, né? Existem muitos efeitos de negação que vêm desse relato. Muitas repetições do prefixo des. GH fala de um descaminho, o descaminho me guiando. GH fala de uma despersonalização. Ela também fala da desheroização, o ato de se desheroizar, ou seja, uma outra categoria para a instância do herói, né? Então, nós temos a construção de um eu que se faz ao mesmo tempo a partir da desconstrução deste eu.
é a perda da terceira perna, é a comunhão com a barata, é a comunhão com o demoníaco, com aquilo que ela vai chamar de neutro, de mais profundo, de mais recôndito, o plasma, né? Aquilo que está vivo na barata e nela, para que ela possa se construir novamente como pessoa. E num determinado momento do seu relato, isso fica claro, quando ela nos diz: todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Então, se encontrar e se perder, desorganizar para organizar. Então, nesse jogo de espelhos entre GH personagem, GH narradora, duas histórias, né? Surgem também imagens no âmbito do apartamento que transcendem as categorias da espacialidade, né? Imagens que vão transcender este apartamento de modo caleidoscópico. Uma Mizanabime que vai se assemelhar muito a uma espécie de caleidoscópio em que você pode ver a multiplicação de cores, de fragmentos e imagens, né? Como se fossem as cascas de uma cebola, como a crítica muitas vezes mencionou, neste romance. Cascas de uma cebola que vamos descascando, descascando, e que podem ser associadas às cascas de uma barata, revelando para a GH e, por extensão, aos leitores, os invólucros da cultura, da civilização. Essas cascas e cascas que GH vai adentrando funcionam como as bonecas russas, as matrioscas aí que acabamos de ver. E nesse descascar de invólucros, né, de imagens, o edifício não é mais um edifício, mas ele é chamado de ruína egípcia por GH. Essa ruína que chama, que convoca GH para um centro, né? O quarto também não é mais um simples quarto. Caleidoscopicamente, esse quarto se torna um minarete, um templo sagrado elevado dentro do próprio apartamento. O teto deixa de ser teto, porque GH olha para o teto e não vê mais esse teto, mas ela vê uma abóboda celeste de onde sai todo o universo, né? Da mesma forma, ela vai até a janela e não vê mais o Rio de Janeiro, mas ela chega até a Ásia Menor, ela chega até o Estreito de Dardanelos. Do mesmo modo, o guarda-roupa de onde sai a barata se torna um sarcófago. E a barata, uma cariátide viva, uma noiva de pretas joias, que fascina GH. Então, as noções de tempo e de espaço são completamente multiplicadas, desdobradas e amotinadas neste romance. Há cadeias imagéticas que se multiplicam, se espelham, né? E que lembram um caleidoscópio, em que as imagens vão sendo multiplicadas aí. E esses espelhamentos não param por aí, né? A barata, vista por GH, será um duplo da empregada Janair. A empregada que se chamava Janair, que Olga de Sá vai ligar a Janaína, outro nome de Iemanjá, né? Então, a Janaíra, empregada negra, que sequer foi observada por GH. GH, com todos os seus preconceitos, nem ao mesmo a olhava, né? Ou seja, ela diz assim, ela era para mim uma invisível, né? Então, a caracterização que GH faz da barata vai se espelhando, vai se sobrepondo em Mizanabime vertiginosamente a imagem da empregada Janair. Um rosto negro, sem contorno,
com a boca marrom, os olhos pretos, que, no entanto, mesmo ausente, permanece naquele quarto. É uma presença viva. Vamos ver, pode passar? Ela diz assim, a respeito, né, de Janaíra. O corpo ereto, delgado, duro, liso, quase sem carne, ausência de seios e de ancas. Vestia-se sempre de marrom escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Janair tinha quase que apenas a forma exterior. Os traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal existiam. Ela era achatada, como um baixo relevo preso a uma tábua. Vejam, né? Então, Janair, a imagem de Janair nos lembra um duplo do inseto, né? Quase que uma barata. Porém, a empregada reina no espaço do quarto. A empregada reina na interioridade da patroa. Então, as noções de classe, né, são aí também tematizadas por Clarice Lispector. Essa empregada que vem com uma espécie de cópia revisitada da barata, né? E aqui é importante nós também lembrarmos a relação de cópia, de amadorismo, de paródia, que a todo momento a escultora GH mantém consigo mesma, principalmente no momento em que ela se apresenta aos leitores. Vamos ver o que diz GH quando se apresenta. Pode passar? Ela diz assim: de algum modo, como se não fosse eu, era mais amplo do que se fosse. Uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Enquanto eu mesma era, mais do que limpa e correta, era uma réplica bonita. Então, essa ideia de réplica, de cópia, de paródia, de vida parada, né? A GH que se movimenta pelo apartamento como se fosse uma estátua de si mesma, já que ela está vestida de robe branco. E quando ela se levanta da mesa, ela diz: eu, essa mulher. Então, o pronome demonstrativo faz dela também uma estátua, uma vida parada, sem ação, né? Alienada. Então, essa relação de cópia, de paródia, também é uma relação em abime, né? Espelhada. E as metáforas em contínua expansão chegam até a barata, né? Ela continua duplicando e espelhando essas imagens. Então, GH observa atentamente a barata, defrontando-se com o abismo que está presente nela mesma, num transe, né? Vamos ver o que diz GH a respeito agora da barata. Pode passar? Ela diz assim: os olhos eram radiosos e negros, olhos de noiva. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado. E outro olho igual. Duas baratas incrustadas na barata. E cada olho reproduzia a barata inteira. Então vejam, né, que a descrição da barata lembra a descrição de Janaíra, elas estão espelhadas e a arquitetura em abime vai ganhando contornos cada vez mais nuançados, cada vez mais vertiginosos, inserindo a imagem de espaços dentro de outros espaços. Cada olho reproduzia a barata inteira. Então, nós temos o exercício do olhar, já estudado pela Regina Pontieri, né? E que perpassa também
o exercício da Mizanabim, né? Então, nós estamos diante da barata, da experiência significativa de entrega. GH começa a se entregar. GH começa a atentar ao chamado, o chamado que o inseto faz, né? Ao caminho da transcendência. Só que esse caminho será feito pela imanência, né? Então, depois, né, de tomada pela hostilidade do desenho que Janaí vai deixar a ela, né, numa espécie de esfinge que ela terá de decifrar, né, GH dá início a esse transe, ao surto, uma espécie de surto mesmo, que vai levá-la a comungar com a massa branca, com o cerne da barata. Aquilo que ela vai chamar de neutro, é o âmago, é o centro dessa noiva. Essa barata que é uma deusa do quarto. É a cariátide, é a guardiã desse quarto. E é por ela que GH terá de passar. É a miniatura da empregada. É a miniatura de todos os preconceitos que ela guarda, né? Então ela diz assim, agora eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes daquele quarto, né? Então, este espelhamento que chega numa espécie de chamado, de transe para esta personagem. E esse espelhamento, é importante nós aqui também notarmos, que não se restringe somente à escala dos personagens, como diz lá o Gide, né, que é um termo do André Gide. O Gide, quando pensa a Mizanabim, ele pensa muito a retroação do autor na escala dos personagens. Porém, os novos estudos de Mizanabim pensam também na estrutura interna das obras literárias, numa espécie de mosaico. Aliás, mosaico é o último estudo do teórico Lucien d'Alembert. Então, esse espelhamento não está somente no desdobramento dos sujeitos, mas na repetição interna das palavras, né, como um recurso paralelístico que ali se insere ao leitor. Propicia esse recurso um jogo de palavras, quiasmáticos também, né? Então, eu vou mostrar para vocês. Pode passar, Matheus? Vejam este slide, né? Até coloquei aí com cores diferentes para que vocês possam atentar para as repetições, a esse desdobramento que ocorre na área interna das palavras. Vejam, a hora de viver também não tem palavra. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria da vida. A hora de viver é um ininterrupto, lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. 2 portões se abriam e nunca tinham parado de se abrir. Mas abriam-se continuamente para o nada? A hora de viver é tão infernalmente inexpressiva que é o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que me era eu. E, portanto, se tornava invisível como eu me era invisível. E tornava-se o nada. As portas, como sempre, continuavam a se abrir, né? Então, se nós aí percebermos, né, pelas cores que eu indiquei, né, o que está grifado, nós temos pelo menos 4 vezes a expressão a hora de viver. Mais de uma vez, a palavra nada, as palavras portas, o ato de se abrir portas, né, dessa novidade, desse mundo desconhecido para GH. Então, tecnicamente, né, falando a respeito da Mizanabim, esse fragmento exemplifica a relação intertextual que se chama isotopia. A isotopia que se caracteriza como uma
repetição sintagmática de elementos semânticos idênticos ou equivalentes, né, que facultam um plano homogêneo da leitura de um texto. Essa categoria isotópica também foi estudada por Laurent Geny. Laurent Geny, que é professor, né, da Universidade de Genebra, também contribuiu bastante para os estudos de Mizanabim. E Laurent Geny vai nos dizer que este é um aspecto importante da Mizanabim, da intertextualidade também, por operar aquilo que ele chama, citando Geny, uma montagem de natureza mais estilística do que narrativa, né? Então, são repetições internas também. O espelhamento está não só nas frases que se repetem e na escala de personagens, mas, sobretudo, no âmago do texto, nos parágrafos. Há muitos outros exemplos, mas, devido ao tempo, eu coloquei este para vocês perceberem. Então, nesse sentido, a Paixão segundo GH obedece a uma aura de repetição, uma aura que é anunciada na estrutura, desde o prólogo, por meio do encadeamento dessas frases, mas que propõe possibilidades espelhadas e operatórias de um modo de ler, né? E podemos dizer que esse paralelismo foi anunciado desde a década de 40, lá nas receitas, né, de como matar baratas. Afonso Romano de Santana vai nos dizer que, portanto, não só os capítulos compõem uma árvore narrativa, né, saindo um do outro, mas também os próprios parágrafos, como podemos ver aqui, né? Os próprios parágrafos se alongam, são alongamentos um do outro, como se de cada parágrafo brotassem novos significantes, né? Então, essa cadeia espelhada e obsessiva que Clarice nos traz, né? Então, nós temos aí uma massa que vai aí se espraiando, né? Sobre o papel, sobre círculos concêntricos, que vai nos enredando. Quando nós vemos, nós já estamos lá, dentro do quarto, na loucura, né, de GH. Então, o livro se fecha e se abre, né, mas preparando novamente o seu início, porque os 6 travessões iniciais retornam lá no final, quando GH nos diz assim: a vida se me é. Eu não entendo o que digo, e então adoro. E os 6 travessões continuam, uma serpente uruboros, né? Ou seja, o sinal de eterna retomada. É o anel programático da Mizanabim. D'Alembert vai chamar isso de anel programático, né? Então, essa rede é refeita, retornando ao ciclo inicial, alternando o exprimível e o inexprimível, a palavra e o silêncio, a ordem e o caos, a mulher e a barata, a organização e a desorganização profunda, né, de GH. Então, essa matemática espiralada tende ao infinito, mostra toda a sua força nessa estrutura, de modo a recapitular também essa geometria de como tecer e destecer um romance, né? Você observa os bastidores. E essas imagens caleidoscópicas estarão também em Água Viva. Eu passo agora a Água Viva, né? Esse livro de 1973. A voz narrativa de Água Viva, é importante aqui lembrarmos, é uma pintora, uma mulher que pinta com palavras, né? E essa voz se lança a infinitas reflexões em torno dos mais variados assuntos que surgem misturados num fluxo de pensamento muito obsessivo para ela, né? Então, ao modo de um caleidoscópio, essas imagens se espelham num movimento abismal, espiralar também, e que compreendem desde o tempo, as reflexões passam pela vida, pela morte, pela arte, pelos sonhos, pelas flores,
e pelo próprio livro, a dificuldade de se escrever também um livro, né? Então, a escrita vai favorecer, mais uma vez, a Mizanabime, né? Então, de modo agudo, o eu de Água Viva se despedaça em múltiplas partículas, partículas vertiginosas, imagens desorganizadas, sem um enredo propriamente dito, né? E o Judith Rosenbaum vai nos atentar para a ausência de fabulação presente em Água Viva, né? Então, a pintora se debate com palavras. Vamos ver aí, eu escolhi um trecho que diz assim, pode passar? Um instante me leva insensivelmente a outro, e o tema atemático vai se desenrolando sem plano, mas geométrico, como as figuras sucessivas em um caleidoscópio. Então, veja que ela mesma fala, né, desse tema atemático. Então, pode-se dizer que Água Viva radicaliza com seus espelhamentos o processo de criação artística de Clarice Lispector. Uma escrita híbrida, é uma escrita sem definição, porque é um livro que oscila entre as categorias de romance, poema em prosa, ensaio, né? Não há uma categoria definida. Trata-se, portanto, de um movimento que se efetua pela volta do olhar. E livre de qualquer aprisionamento, essa voz capta e surpreende cada objeto, desorganizando essa centralidade. Vamos ver o que diz a voz narrativa. Pode passar? Ela coloca assim: escrevo para ninguém. E está se fazendo um improviso que não existe. Descolei-me de mim e quero a desarticulação. Só assim sou eu no mundo. Só assim me sinto bem. Então, nós estamos diante de uma trama bastante escassa que se centra no questionamento da própria confecção. Escrevo para ninguém, descolei-me de mim. Não são importantes aqui os fatos, mas o registro, a captura do que ela chama de instante já, do da coisa, num processo de uma escrita altamente dilacerada, né? Então, ela lança mão de um recurso que oscila nesse livro entre o aspecto linear e um outro discurso que talvez transcendente, embutido no texto principal, que se estabelece em descompasso com as unidades temáticas, né? É como se ela falasse e não cumprisse o que ela fala, né? O que ela propõe, favorecendo o procedimento de Mizanabime, né? Então, essa Mizanabime, como diz o D'Alembert, não é só uma história encaixada dentro de uma história. Esse enclave não é totalmente perfeito, mas ele pode se constituir numa similaridade, numa multiplicação de aspectos que vão tomar conta do jogo prismático do olhar. Então, são metáforas em profusão. Então, essas superfícies espelhadas se plasmam num jogo de espelhos em que inúmeras reflexões saltam, né, à vista. Pode passar? Ela diz assim, a voz narrativa: agora te escreverei tudo que me vier à mente com o menor policiamento possível. É que me sinto atraída pelo desconhecido. Mas enquanto eu tiver a mim, não estarei só. Vai começar. Vou pegar o presente em cada frase que morre. Veja que interessante. Então, nós estamos diante de um esboço de romance, de um esboço de livro. É o ato performático de se fazer ficção. É o autor por trás dessa obra se questionando a todo momento. Então, Água Viva engendra essa radicalização da escrita,
com tensões que se articulam no plano metalinguístico. Então, se trata aí da reflexão metatextual, que também faz parte da teoria da Mizanabim, que se presentifica no texto por meio de marcas bastante visíveis ao leitor, né? De modo que se possa operar um manual de utilização, de disposição da leitura, como diz o Lucien d'Alembert, né? E essa Mizanabim seria, portanto, o que ele chama de Mizanabim do código ou metatextual, que reflete ao leitor a maneira como este texto é escrito, desnudando o processo de construção artística. Ela leva o nome ainda de Mizanabim aporística, porque ela propõe aporias, impasses aos leitores. Isso pode ocorrer de diversos modos no texto, como, por exemplo, por um debate estético, pode vir por ideais artísticos, pinturas, manifestos, que é exatamente o que Clarice faz aqui nesse texto, né, em Água Viva. Uma outra questão de Água Viva, que é importante falarmos, é a última questão, se trata da esfera social, né, que podemos ver pelo prisma da Mizanabim. A esfera social e antagônica que é lembrada por essa voz narrativa. Então, ela diz assim, pode passar? Tomo conta do menino que tem 9 anos de idade e que está vestido de trapos e magérrimo. Com os olhos, tomo conta da miséria dos que vivem em costa acima. Você há de me perguntar por que tomo conta do mundo. É que nasci incumbida. Então, afirmando estar incumbida, né, gostar dessas intensidades, como diz a voz narrativa, essa voz desfoca o olhar para a realidade, né, para o âmbito social. Ela faz despontar ao leitor essa questão da sociedade, das suas mazelas. Surge, então, a dimensão prismática, que vai fornecer o campo fractal, o campo social, o campo de reflexões identitárias e de massa que contém também esse livro. E aí, então, vem, né, as explicações do prisma, como eu disse, colocado pela Véronique Labey, né? Não só o encaixe narrativo, mas também a atualidade contemporânea, social e artística da obra literária, né? Então, com inúmeros lados, com variadas formas, Água Viva se revela múltipla, espelhada, como um caleidoscópio, né? Com diferentes matizes, como se fosse o animal, né, homônimo, que dá título a essa obra, né? Eu passo agora a terceira e última obra que foi escolhida aqui por mim para esse momento, que é um sopro de vida, em que nós também poderemos observar as técnicas de Mizanabim, né? Sopro de Vida, que é o último livro de Clarice, foi organizado por Olga Borelli, foi publicado póstumamente um ano, né, após a sua morte, em 78, e segundo Olga Borelli, conforme ela disse em depoimentos, para Clarice, Um Sopro de Vida seria o seu livro mais definitivo. Ela queria isso, né? Seria o resultado de todo um processo, de todo o seu percurso como escritora, conclusão de toda a sua obra, né? Então, há também nesse livro, ao modo de Água Viva, a radicalização de procedimentos estéticos que vão nos lembrar impulsos vanguardistas, impulsos de vanguarda. Diz assim, o livro começa assim, pode passar. É o começo de Sopro de Vida. Isso não é um lamento, é um grito de ave de rapina, irisada e intranquila. O beijo no rosto morto. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém. Provavelmente a minha própria vida. Viver
É uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. De repente, as coisas não precisam mais fazer sentido. Satisfaço-me em ser. Tu és. Tenho certeza que sim. O não sentido das coisas me faz ter um sorriso de complacência. De certo, tudo deve estar sendo o que é. Então, como nós podemos ver, há aí, né, o fato de que esse livro não é um lamento. Você também vai observar a performance deste autor. E o enredo é relativamente simples, né, como sabemos. Um narrador-escritor escreve sobre sua personagem, que se chama Ângela Pralini, né? Lembrando que Ângela Pralini é personagem de outras narrativas da nossa escritora. Esse autor se vê diante de um espelho invertido de si próprio, porque Ângela também é escritora. E Ângela o expõe aos próprios desejos inalcançados, trazendo a discussão do limite entre autor e personagem. Essas reflexões passam sobre o estar no mundo e sobre o próprio processo criativo. Então, nós temos dois monólogos que se espelham, se alternam, mas que jamais confluem num diálogo. O tempo todo, autor e Ângela. Então, eles vão nos trazer, esses dois personagens, uma aproximação do que nós poderíamos chamar de enredo, né? Ou seja, um diálogo monólogo, no qual o discurso de ambas se identifica por meio de marcadores de falas que vão nos lembrar o texto dramático. Então, o Sopro de Vida também vai nos trazer um jogo cênico. Vamos dar uma olhada. O narrador diz assim, o autor, né? Pode passar. Este, ao que suponho, será um livro feito aparentemente por destroços de livro. Mas, na verdade, trata-se de retratar rápidos vislumbres meus e rápidos vislumbres de meu personagem, Ângela. Eu poderia pegar cada vislumbre e dissertar durante páginas sobre ele. Mas acontece que no vislumbre é às vezes que está a essência da coisa. Cada anotação, tanto no meu diário como no diário que eu fiz Ângela escrever, levo um pequeno susto. Cada anotação é escrita no presente. Pode passar. O instante já é feito de fragmentos. Não quero dar um falso futuro a cada vislumbre de um instante. Tudo se passa exatamente na hora em que está sendo escrito ou lido, né? Então, aí já fica claro, né? Esse arcabouço da Mizanabime. Não estamos diante de um livro, mas diante de um esboço de um livro, né? Da recepção do texto, da performance desse texto, de um romance moderno em deformação, né? Em que a escrita é capaz de insuflar os espelhamentos. Então, uma sobreposição de narrativas, um jogo de encaixes que vai se aproximar lá das bonecas russas, da história da produção do livro. E, nesse sentido, lembra muito a forma triádica de A Hora da Estrela. Isso fica claro numa das epígrafes que é deixada por Clarice. Pode passar. A epígrafe diz assim: haverá um ano em que haverá um mês, em que haverá uma semana, em que haverá um dia, em que haverá uma hora, em que haverá um minuto, em que haverá um segundo, e dentro do segundo haverá o não tempo sagrado da morte transfigurada. Percebam aí que nós temos um jogo de encaixes, uma coisa dentro da outra, o autor dentro da personagem, o tempo dentro de um tempo. Então, a instância temporal também participa desta Mizanabime. Pode passar, só mais uma citação. No livro de Ângela, ela vai nos dizer assim: o objeto, a coisa, sempre me fascinou e, de algum modo, me destruiu. No meu livro, A Cidade Sitiada,
Eu falo indiretamente no mistério da coisa. Coisa é bicho especializado e imobilizado. Há anos também descrevi um guarda-roupa. Depois veio a descrição de um imemorável relógio chamado Esvélia. Relógio eletrônico que me assombrou e assombraria qualquer pessoa viva no mundo. Depois veio a vez do telefone. No ovo e a galinha, falo no guindaste. É uma aproximação tímida minha da subversão do mundo vivo e do mundo morto ameaçador. Vejam que interessante, né? Nós temos no livro da personagem Ângela para Lili a citação de obras da própria Clarice, né? Portanto, nós estamos diante do autor em abime, que é uma teoria estudada pelo Alain Goulet, em 2006, um teórico chamado Alain Goulet, falecido em 2018. Então, nessa teoria, como ocorre aqui, a figura autoral é tensionada, né? Ela se confunde com o narrador, com o autor, com o personagem, e a personagem Ângela fala de um livro seu que, na verdade, é um livro do autor empírico. Então, há aí uma tentativa de compreensão da própria ficção. Alain Goulet vai nos dizer que, com o autor em abime, nós temos uma espécie de queda de Ícaro, ou seja, o autor cai nas malhas da sua ficção. O autor perde os seus poderes como Ícaro, né? Lá na mitologia. Não é mais um demiurgo perfeito, mas um autor com falhas, com limitações, e que quer expor a sua própria teoria. Ele quer expor as suas próprias falhas, expor essas obras, essas falhas, esses projetos aos leitores. Então, para que o autor possa se ver, né, como lá o pintor do casal Arnolfini, com uma certa distância da sua obra, né? Então, Sopro de Vida e A Hora da Estrela dialogam, né, pela questão triádica. Existe aí essa narração desarvorada, é um tema, é um título, né, dado pelo Benedito Nunes a esse livro. Uma narração desassossegada, desordenada, né? Existindo aí uma espécie de literatura esquizoide, né, de divisões, ao mesmo tempo espelhamentos entre Clarice, autor, Ângela, Clarice, Rodrigo, Macabeia, lá em A Hora da Estrela. Como se Clarice nos perguntasse, eu que narro, quem sou? Né? Então, o Sopro de Vida vai passar por esses espelhamentos. Então, para concluir, eu gostaria de dizer que a Misa en Abîme está, portanto, no cerne, no âmago, nas linhas de força da obra de Clarice Lispector. A obra de Clarice está muito além de uma atemporal voz da espécie humana. A sua recepção variada e modulada por circunstâncias históricas, geográficas e distintas entre si, como aqui no Brasil ou no exterior, né? Essa recepção sempre se mostra desafiadora e surpreendente. Então, novos estudos emergem quando suas obras são lidas, encenadas ou filmadas, renovando os impasses humanos, estéticos e linguísticos de que ela se faz. Muito obrigada. E aí, peço para você passar o último slide com as referências, tá? Pode passar, tem mais 2 slides. Seria isso. Muito obrigada, agradeço muito. Eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, não sei. Agradeço. Não, professora, ainda bem que passou, porque foi uma palestra maravilhosa. Né? Encantado. E no chat também é vasto o número de elogios pela senhora. E agora, pessoal, que a professora encerrou a fala, vocês podem ficar à vontade de tecer comentários, tanto no chat ou levantando a mão, né, para fazer perguntas à professora, certo?
Professora, e antes desse momento, só queria reiterar, né, e dizer que foi uma felicidade tê-la novamente em nosso congresso. Lembro-me que quando o Conel iniciou, a senhora estava junto, com a sua palestra de forma presencial, e desde aquele momento até agora, né, nós temos a senhora como uma figura emblemática, né, na história do Conel. Uma misa na BIM, né? Exato. Nós agradecemos demais. Obrigada. Eu que agradeço. Foi a primeira vez, né, que estive em João Pessoa. Quero muito voltar. Tomara que ano que vem o Conel seja já presencial. Muito bom. Eu que agradeço. Não, com certeza, professora. Assim que tivermos a oportunidade de fazê-lo, né, e acredito que faremos, nós iremos chamá-lo novamente. E, pessoal, podem falar. Vi aqui que a Débora e o Ítalo levantaram a mão. Débora, pode falar, por favor. Bom dia. Eu acho que Ítalo levantou a mão primeiro. Mas, se não tiver problema, eu posso falar. Sim. Alô? Alô? Olá. Olá. Vocês estão me ouvindo? Minha internet está um pouco... Sim. Oi, Débora. Então, eu acho que o Ítalo levantou a mão primeiro. Mas qualquer coisa eu posso falar. Sem problema. Posso falar, Débora, já que já está com o microfone aberto? Em seguida a gente passa a palavra. Tá certo. Então, bom dia a todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer à professora Mariângela, porque essa partilha foi, assim, incrível. Eu fiquei realmente maravilhada com a apresentação. Inevitavelmente, a gente traz um pouco da fala para refletir nossas questões de pesquisa. Então, eu gostaria de trazer alguns apontamentos sobre Perto do Coração Selvagem. Eu sei que não foi um romance analisado, mas só para trazer algumas questões mesmo, se for possível. Então, a gente tem Perto do Coração Selvagem essa questão da objetivação por um lado e do anseio de Joana. Schwartz aponta essas duas perspectivas, né? Uma Joana, a que se conhece, interpreta, habita as antecâmeras da poesia, da objetivação do espírito, já outra Joana que se deseja qual pedra rolando, como ele fala, qual montanha, quer se desfeita em processos elementares que a introduzam no mundo primário da causalidade simples pré-humana. Então, nesse pensamento de Schwartz, a gente a imagem do romance, a fluidez da personagem em relação à forma que a autora está nesse movimento de atribuir através da escrita. Se a gente considerar que a escrita de Lispector, em Perto do Coração Selvagem, pode exprimir uma possibilidade de reflexão acerca de certa concepção de um sujeito moderno. O que Álvaro Lins vai apontar como incompletude, como defeito desse romance, coisas por melhorar futuramente, a de uma escrita que ainda não está pronta, se a gente puder observar como escrita com a intenção de produzir determinado efeito, como um romance de busca, de aspiração, tendo essas características do inacabado e a ideia do movimento como efeitos deliberados. O modelo dessa subjetividade em movimento, que é próprio desta autoria, foi visto como se fosse algo negativo e menos real, justamente por enfatizar o aspecto íntimo e introspectivo da personagem. O que Joana demonstra é essa aventura, né, essa possibilidade de apreensão de si, ao mesmo tempo em que ela coloca tudo em aberto, ela está se chocando com as coisas, sempre uma abertura para uma experiência, uma busca. Essa forma inacabada, ela poderia ser representativa de um sujeito moderno, porque as recusas das convenções, ela está de modo intensa, mas também ela é quase um lamento, uma busca inquietante. Joana, ela gostaria de encontrar uma limitação possível, muitas vezes gostaria de ser uma Lídia, ela busca saber o que lhe faltou para ser uma Lídia.
O romance trata desta falta, da procura por algo que a define autenticamente. Então, a gente vê esse caráter sondador, que Joana se sonda diante de qualquer condição externa, né, de uma individualidade que está em aberto. É um sujeito fluido, fragmentário, que se constitui por experiências dispersas. Nessa experiência da estética do movimento, se a gente puder trazer um pouco para essa interpretação do inacabado, tem a questão do papel do leitor, que é crucial nessa interpretação, de abarcar na leitura sua própria experiência e ser afetado de diferentes formas. Então, a fala que a senhora trouxe sobre a Misa Nabim, que eu não conhecia, eu gostaria de trazer um pouco para a questão do papel da crítica, porque eu me lembrei muito da metáfora do prisma, que Lukács aponta em Alma e as Formas. Ele vai falar sobre... Eu vou tomar a liberdade de ler só um trechinho que ele fala sobre essa metáfora do prisma e do papel da crítica. No caso, o papel que ele chama de ensaio, que é o papel do crítico na interpretação das obras literárias. Ele vai falar da seguinte forma: a matéria da qual tudo é feito, o ponto de vista, a concepção de mundo que imprime unidade a todas as coisas. Em poucas palavras, se comparássemos as diversas formas da arte poética com a luz do sol, refratada pelo prisma, os escritos dos ensaístas, no caso os críticos, seriam um raio ultravioleta. Então, eu fiquei, assim, tentada a trazer um pouco dessa interpretação do prisma para esse papel da crítica, o papel do leitor, né, em relação a essa ponte também com a esfera social. Né, essa poderia ser uma possibilidade de lidar com a crítica, de lidar com esse elo dessa subjetividade da obra em sua relação com a sua historicidade, né, com o campo social. Eu gostaria de saber o que a senhora pensa sobre isso. E desde já eu agradeço muito. E desculpa a demora, foi bastante extensa, mas é porque realmente instigou minha curiosidade em relação ao que eu pesquiso. Então, desculpa a demora, mas obrigada. Eu que agradeço, Débora, pela pergunta. Eu acho que sim, eu acho que nós podemos pensar isso, né, também a respeito da crítica, que é o momento, né, em que a Misa Nabim passa a ser olhada pelas questões sociais também, abertas, né, para o âmbito literário. E na questão do inacabamento, eu acredito que sim, porque, como nós sabemos, foi uma leitura totalmente equivocada, né, naquele momento do Álvaro Lins, em que Clarice surge, né, propondo uma aventura para dentro, muito diferente dos regionalistas, quando ela surge, né, nas nossas letras. Então, essa crítica não estava ainda com bases, né, apropriadas para pensar o seu romance. Perto do Coração Selvagem, tem um inacabamento, inclusive no seu final, né, com a viagem sem rumo de Joana, né? Joana já traz ali, eu trabalho isso no meu terceiro livro, Lustre, porque eu retomo Perto do Coração Selvagem, porque Joana e Virgínia já trazem muitas das questões que Clarice aprofundaria mais para frente, né, na sua obra, inclusive lá na Paixão segundo GH. Então, eu acredito que essa forma de inacabamento constitui, sim, grande parte desse sujeito clariciano, esse sujeito moderno, esse sujeito que o Anatol Rosenfeld vai dizer que faz parte de uma escrita esquizoide, um sujeito sempre definido, né, e dividido entre o mundo que o cerca e uma espécie de mundo paralelo. E isso se estende não só a Joana, mas a Virgínia, a Lucrécia, a GH, a Ana, né, a Ângela Pralini, todos esses sujeitos em descompasso,
que a crítica do Álvaro Lins naquele momento não soube, né, avaliar. E não só o Álvaro Lins, né, também outros críticos que eu debato lá no meu livro, né, sobre o Lustre que foi um dos livros menos estudados da Clarice, e continua sendo um dos poucos livros comentados, né, pela crítica, e esse livro também, junto com Perto do Coração Selvagem, foi pouco valorizado e foi bastante equivocado. Então, o sujeito clariciano eu vejo sempre em descompasso, sempre inacabado. Só que a beleza clariciana é justamente o esboço, é justamente, né, esse inacabamento. Não sei se eu respondi às suas observações. Com certeza, professora, muito obrigada. Só uma questão sobre o Álvaro Lins. A senhora acha que ele percebeu esse tipo de sujeito e não quis aceitar? Ou a senhora acha que não quis aceitar esse tipo de Ai, aí escrita? fica difícil, né, saber. A Clarice dizia em cartas que a crítica dele, né, chamava a atenção dela e que a deixava irritada, e era como se ela tivesse apanhado, né? É como se ele desse uns murros e pontapés nela. Ela não gostava disso. E eu acho que ele não percebeu, não. Eu acho que ele tomou como falha, né? E o que é falha é justamente o que o Antônio Cândido, lá no Raiar de Clarice Lispector, sempre o Antônio Cândido, né, para resolver as coisas, aponta como qualidade, como eixo, como linha de força. Eu acho que se nós compararmos, né, a leitura dele com a leitura do Cândido, eu acho que ele não soube não observar. Agora, essa é uma opinião minha, né? Aí não sei vocês aí. Tá certo? Muito, muito obrigada. Obrigado, Débora. Antes de passar a palavra para o Rogério, acredito que o Ítalo tinha levantado a mão anteriormente. Olá, bom dia a todo mundo. Bom dia. Bom dia, professora. Primeiramente, quero dizer que eu sinto muito pela sua perda. Em seguida, eu gostaria de dizer que eu gostei muito da sua palestra, muito inspiradora. Então, eu penso que a travessia de EH até o quarto da empregada é realmente uma grande aprendizagem. Ao meu ver, uma aprendizagem de desaprender. A narradora fala em ir até o inferno, compara sua casa como um crocodilo e que o quarto da empregada seria o rabo do animal. Ela também fala em ir ao subsolo, várias vezes, e à margem, e sempre à margem, ao máximo, ao rabo do crocodilo. Mas o que acho de interessante é que ela fica completamente desorganizada com a limpeza do quarto. Essa limpeza, essa pureza, esse deserto de terras é também o inferno onde encontramos um esboço de um homem na parede. Encontramos a si mesmo, uma barata, o outro. Nesse contexto, eu gostaria de perguntar à professora qual foi a parte mais impactante do livro para a professora, qual espelhamento, a parte, no caso, em que esse espelhamento fez com que a professora também se olhasse ao espelho e pensasse, isso também é eu. Qual o seu espelhamento preferido? No caso, sua misanabismo. Obrigada, Ítalo, pela pergunta. Também concordo, né? Como eu disse, a viagem dela não é só geográfica, é uma viagem de aprendizado mesmo, como você coloca, altamente simbólica, orientada, ela segue uma espécie de chamado, né? E essa faxina que não acontece, né? Isso é muito interessante porque quebra totalmente a expectativa do leitor, né? É uma ação que nós vamos esperar e que não vai acontecer, porque ela quebra a cara, né? Vamos dizer assim, ela chega e observa o quarto como um quadrilátero de branca luz, né? Agora, eu li o livro, como eu disse, 9 vezes, né? Todas as vezes eu fico encantada com esse livro. Mas a última vez, a imagem que me chamou muito a atenção foi essa duplicação da barata mesmo, dos olhos da barata.
de se ver nesse outro tão diferente, né? De se ver nesse animal, de ter essa cumplicidade com este inseto. E por que a barata, né? Por que esse ser tão nojento, tão escatológico? Porque ele é forte, né? Ele é ancestral. Dizem por aí que a barata sobreviveria a 6 radiações, né? Não sei se isso é confirmado, mas muito se fala sobre isso, da força que esse inseto mínimo, reles, nojento, carrega. Então, para mim, o que chama muita atenção é quando ela vê a Janaína barata, os preconceitos de classe, tudo aquilo que ela vai pensando, que ela vai se despersonalizando, né? E me chama muita atenção nessa Mizanabim, nesse confronto, nesse parasitismo recíproco que ela tem com a barata. Parasitismo recíproco, que é um termo do Silviano Santiago, utilizado naquele texto dele, Bestiário, publicado nos Cadernos de Literatura Brasileira do Instituto Moreira Salles, no ano de 2004, que foi feito em homenagem a Clarice. Então, ele usa lá esse termo, parasitismo recíproco, que eu acho que define muito bem o que é a obra clariciana, esse quiasma, né, esse grande X que gira e que identifica coisas que são, num primeiro momento, não identificáveis, né? Por exemplo, eu e barata. Então, para mim, seria isso. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Obrigado, Ítalo. Acredito que o Rogério havia levantado a mão. Rogério, pode falar. Olá a todos e todas, bom dia. Obrigado, professora, pela leitura, assim, bastante interessante e renovada, né, acerca da narrativa da obra da Clarice Lispector. Eu fiquei aqui, sabe, com um vórtice de pensamento, tantas coisas me atravessando por conta desse conceito, né, de narrativa em Mizanabim. Embora, né, você tenha assim apenas tocado muito sucintamente sobre a última obra, né, que ela escreveu em vida, que foi A Hora da Estrela, que me parece assim um texto ficcional bastante complexo, embora seja, né, uma história, um livro pequeno, de poucas páginas, mas isso de forma alguma é um demérito de escrita, muito pelo contrário, é um dos textos mais, assim, do meu ponto de vista, assim, impactantes da Clarice Lispector. E eu fiquei pensando num ponto muito específico dessa narrativa, que é quando Rodrigo S.M., né, assim, tomando o lugar narrativo da Clarice Lispector, fala que a Macabeia nasceu por partenogênese. E quando ele diz que Macabeia nasce por partenogênese, eu fiquei pensando sobre esse conceito de Mizanabim, né, que é uma forma que parece que tem esse efeito um pouco reflexivo, né, de incidir sobre si algo, né, como se fosse aquelas bonecas babuscas, né, russas, né, que você abre e uma vai saindo de dentro da outra. E isso não é gratuito, né, dentro da obra A Hora da Estrela, porque me parece que nascer por partenogênese é nascer de si mesmo, ou seja, o seu é como se você fosse uma realização mimética de si mesmo, né? Então, Macabé significa isso, né? Tem esse efeito que recai sobre ela própria, né? E esses seres que nascem por partenogênese têm esse aspecto muito de ancestralidade, né? Muito antigo, muito de um passado assim muito, muito remoto. Então, por um lado, você tem a história da Macabeia, por isso que eu considero esse texto narrativo, essa narrativa da Estrela muito complexa. Você tem a história da Macabeia, né? Uma lagoana que sai lá para tentar a vida numa cidade que é feita totalmente contra ela, que é o Rio de Janeiro.
E, por outro lado, você tem também a linguagem, né, que é construída essa obra, que eu considero ficcional, né, essas últimas obras da Clarice Lispector, né, Um Sopro de Vida, Água Viva e Hora da Estrela. É até difícil você designar uma certa classificação, né, porque são obras tão, enfim, tão complexas, né, em termos de linguagem mesmo. Então você tem, né, voltando a esse ponto, você tem de um lado a linguagem, né, que me parece que é uma narrativa metalinguística, que ela dobra sobre si, fala por si própria, e por um outro você também tem a história da Macabeia que é contada. E como tem esse ponto muito específico da partenogênese, que é nascer de si mesmo, né, me parece que faz muito sentido você tomar esta obra assim através da perspectiva do Mizanabim, né? Então você tem, por um lado, narrativo, a linguagem que se dobra sobre si, fala sobre si, e a própria história da Macabeia, né? Que ela nasce de si mesma. É mais assim um comentário, né, acerca da tua fala, que dentre outros tantos que assim, dentre tantas outras questões, né, assim que me atravessaram. E mais uma vez, assim, muito obrigado, assim, pela leitura extremamente, assim, inteligente e renovada da obra da Clarice, que não ficou, né, numa certa mesmice. E, assim, também fiquei muito, assim, surpreso, assim, de você também, assim, acabar comentando Benedito Nunes, né, que para mim, assim, é um grande crítico, né, da obra da Clarice, né, você citou o drama da linguagem, e tem também, né, o Dorso do Tigre, que pega algumas obras, acho que antes da década de 70, mas também, assim, eu acho que oferece bastante conceitos, né, bastantes ideias para a gente poder pensar. É uma chave de leitura importante. Com certeza. A Clarice Lispector. Obrigado, professora. Muito obrigada, Rogério, pela pergunta, pelas considerações, né? Muito interessante que você traz. Também concordo, Benedito Nunes, para mim, continua sendo a leitura norteadora para todos aqueles que vão estudar a obra da nossa escritora, né? Não só o drama da linguagem, mas todos os textos, artigos, palestras recorram a Benedito Nunes, né? Muitas teses de doutorado, muitas ideias surgiram de notas de rodapé do professor e filósofo crítico Benedito Nunes. Então, inclusive até a Clarice dizia isso, né, que ele explicava bastante a sua própria obra. Então, eu também partilho dessa admiração e dessa linha. Os meus alunos, Benedito Nunes é leitura obrigatória, eu não perdoo se não ler o drama da linguagem, se não perceber, né, essas ideias. A questão da Hora da Estrela é muito interessante que você coloca. Não tinha lembrado sobre isso, mas muito interessante essa partenogênese, né? Realmente, acho que nós podemos, sim, ligar isso com a Mizanabim, né? O próprio Benedito Nunes nos coloca que 3 histórias ali se conjugam, né? Como você colocou aí, a história do Rodrigo, né? A história de Macabeia, a história da própria narração. Então há um engolfamento, né? Uma Mizanabim, narrativas que se espelham, entre outras questões artísticas que o Rodrigo toca, né? Na arte musical, na arte circense, né? Então, eu acho que essa questão da partenogênese se liga a uma outra questão que eu me debrucei há pouco tempo e que publiquei como capítulo de livro naquele volume organizado pela professora Judith Rosenbaum do nosso colóquio na USP, que foi feito em homenagem ao centenário de nascimento da escritora em 2020, que é o volume que foi lançado agora, em 2022, que se chama Um Século, de Clarice Lispector, publicado pela editora Fósforo. Então, neste volume, eu escrevo um capítulo
sobre a metáfora da criação, sobre a cosmogênese mesmo, né? Essa metáfora abscôndita ali, mas que está muito dentro das obras claricianas. É a criação do mundo, a criação de personagens, mas ao mesmo tempo a criação de um eu, né? A criação de um romance, os bastidores de um romance, né? Que a Paixão segundo GH, como eu disse, toca nisso. Como contar, como narrar, como criar. Não só a paixão, mas a água viva, sopro de vida, isso está também na Hora da Estrela. A primeira frase, se não me engano, de A Obra da Estrela, né, o narrador já nos coloca, tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula, e nasceu a vida, né? Então, a obra clariciana é essa obra de uma gênese, é essa obra de um pulsar, é essa obra que quer retornar a um ponto impossível, que é um ponto das origens, a literatura que pulsa, mas ela pulsa para além da linguagem, para trás do pensamento, e atrás do pensamento foi um dos títulos, se não me engano, de Água Viva. Depois ela vai optar por Água Viva, né? Então, a questão da criação, né, de como nascem as coisas, isso está no Ovo e a Galinha, isso está nos contos, isso que você coloca é muito presente na obra dela. Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Inclusive nas pinturas dela, né? Essa semana eu apresentei na Abralic sobre 2 quadros dela, Gruta, uma pintura de gruta e interior de gruta, uma da década de 60, a outra de 73 a 75. Clarice pintava, né, por hobby, e todas essas pinturas, o crítico Carlos Mendes de Souza vai nos dizer que ela chega ao ovo, ou seja, ela chega às origens desse universo, dessa pintura, desse texto. Então, a Clarice partilha essa metáfora da criação, inclusive com a linguagem da pintura. Então, isso está muito dentro da estética clariciana. A questão do tempo, do início das coisas, eu gosto muito desse tema. Te ouvindo falar, assim, parece que vem muitas coisas na cabeça. E assim, como também é tão presente, né, esse rebatimento, né, de vida e obra e vida, porque a gente fala, né, dessa concepção, dessa partenogênese, dessa gênese da obra, do processo de criação da Clarice Lispector, fazendo mais uma vez um recorte, né, em A Hora da Estrela, isso que para mim é uma obra muito especial, né, assim, do ponto de vista analítico, é que ela escreve essa obra, assim, sendo acossada pela morte, porque ela está morrendo. Sim. Então, né, como que mais uma vez, assim, num outro nível, assim, linguístico e ficcional, essas duas instâncias, elas se sobrepõem, se atravessam Sim. o tempo todo. Então, se conectam, se espelham. Então, é como que tem... Acho que quem fala muito disso também é a própria Nádia, né, Gottlieb, em relação de que é a vida misturando a ficção, né, e o tempo todo, e mesmo ela lá já, assim, digamos assim, um padecimento físico, né, psicológico, sobretudo, e ainda está produzindo, e ela não para. A década de 70, né, foi um momento, assim, de muita produção literária por parte Sim. da Clarice, né. Isso também é muito interessante, né, como que... por isso que eu acho que naquela entrevista que ela concede, né, acho que é na TV Cultura, né, que ela diz, né, quando eu não escrevo, eu estou morta. E eu acho que é exatamente isso, né. É impressionante, assim, surpreendente a narrativa da Clarice. Também concordo. Acho que essa questão, né, da Misa Nabime nos abre para pensarmos a obra dela nessa temática, né, dos bastidores. É o escritor dividido entre a gênese da obra e a sua própria vida também. A instância autoral é muito forte nela,
né? Não estou aqui mexendo com biografia, não é isso que diz a teoria, né, do autor em Abime, mas de se olhar com uma certa distância, de se colocar por fora, de criar esse narrador interposto, que vai ser o Rodrigo, que vai ser o autor, a personagem Ângela lá no Sopro de Vida, e sempre pensar. Então, para Clarice, né, uma vez um rapaz colocou isso, ela não escrevia, mas ela escrevivia. Eu acho que vida e ficção ali se conectam. É por isso que o Benedito Nunes vai fazer essa pergunta, né? Eu que narro, quem sou? Acho que isso está tudo imbricado, né, com o Mizanabime aí na obra da Clarice. E muito se falava dessas coisas como repetições, né? Então, eu acho que a Mizanabime, ela traz respostas para além de uma simples repetição, mas para nos mostrar que existem instâncias que se conectam na obra dela e que nos mostram os bastidores. Eu acho que a teoria da Mizanabime nos faz entender dessa forma, mas também concordo. Obrigado, Rogério. Agradeço também ao professor por responder prontamente as perguntas dos nossos inscritos. E, professor, acredito que tenha apenas mais uma pergunta aqui no chat, né, da Rose. Ela pergunta: professora Maria Ângela, você tem alguma sugestão de uma obra de Benedito Nunes para análise do indizível na escrita de Clarice Lispector? Eu acredito que seja no próprio drama da linguagem, lá no capítulo chamado, acho que é o Itinerário Místico de GH, em que ele vai falar da paixão segundo GH, mas que você pode pensar ali sobre esse drama da linguagem, esse indizível, essa impossibilidade do dizer. E há também um texto dele, na edição crítica de A Paixão segundo GH, publicada em 1988, né? Ali ele faz uma espécie de prólogo em que ele comenta os artigos e que está bem explicado ali também essa questão dessa impossibilidade do dizer, desse inexprimível, né? Que ao mesmo tempo que não se exprime, né? É aí que a obra clariciana se arquiteta e se diz, né? Com a impossibilidade do dizer, nós percebemos essa falha. Então, ele vai explicar tudo isso. Eu acho que esses dois momentos seriam ótimos aí para a leitura. Obrigado, professora. Temos mais duas perguntas no chat, mas após elas iremos encerrar, pessoal, pelo tempo. Mas temos aqui, professora, uma pergunta do Flávio, né? Ele pergunta: professora, obrigado pela palestra que foi excelente. Minha dúvida, por favor, a categoria de espelhamento necessariamente significa encadeamento, conexão? Essa categoria de espelhamento, a Mizanabime, não é só encadeamento, né? Quando Lucien d'Alembert expõe essa teoria, lá em 77, ele vai falar de enclaves. Ele pega, naquele momento, a obra do André Gide e a obra dos escritores do Nouveau Roman, com todos aqueles experimentalismos. Ali, ele está pensando em narrativas encaixadas, mas também em narrativas que remetem a outras linguagens, fora da sua obra, que ele vai chamar de autores que remetem fora da sua obra, a um intertexto que ele vai chamar de suporte temático. Então, não é só isso, né? A Mizanabime, ela pode ocorrer, como, por exemplo, aqui na Clarice, a partir de um jogo de olhares, né? Por exemplo, se você pegar uma narrativa como O Búfalo, lá de Laços de Família, em 1960, não há nada encaixado ali. Mas onde está ali a Mizanabime? Na plena identificação, no jogo de olhares entre mulher e búfalo, que vai se fazer por meio do quiasma, ou seja, desse grande X de espelhos invertidos, deformantes, como vai chamar o Umberto Eco em Sobre os Espelhos, uma obra do Umberto Eco da década de 80 que se chama Sobre os Espelhos. Então, ela pode ser deformante também.
Por isso que eu falei que nem sempre é só o encadeamento, nem sempre é uma coisa dentro da outra. Às vezes essa Mizanabime, ela se expande, ela vem pelos olhares, ela vem por esse parasitismo recíproco. Vai ser mulher e barata, menina e cão bacê, lá no conto A Tentação, mulher e geleia viva, que é uma coisa que cola lá na parede, né? Então, a Mizanabime é um jogo de espelhamentos do olhar também. A Clarice amplia isso daí, não só a Clarice, né? Mas também o Georges Perec, na França, o Raymond Queneau, né, com as estruturas matemáticas, tudo isso. Não sei se eu respondi aí para ele. Eu acredito que sim, professora. E isso ele até respondeu sim. E professora, a última pergunta, né, da Ana Carla, ela pergunta o seguinte. Primeiro ela disse, parabéns pela explanação, Maria Ângela. Seria possível pensar também a construção abismal e espelhamento em água viva, no tocante à feitura da obra, já que é um livro resultante de um longo processo de reescrita e do reaproveitamento de fragmentos de outros escritos da própria autora? Sim, é possível, né? Não deu muito tempo aqui de tratar sobre isso, pela questão da brevidade aqui do meu tempo, mas também desenvolvo um capítulo junto com o Fernando Mendonça, que é professor na Federal do Sergipe. Esse capítulo foi publicado agora, no início do mês de junho, e vocês podem ter acesso totalmente gratuito na editora, acho que é Flávio e João Editores de São Carlos, interior de São Paulo, é possível baixar. E nesse capítulo nós trabalhamos justamente isso que ela coloca, né? Água Viva é um livro que parece um caleidoscópio, porque ele é feito de muitos outros livros. Clarice se reaproveitava, é uma Mizanabime aporística isso, porque Clarice utiliza trechos de outros romances, trechos de crônicas, ela publicava ao mesmo tempo no Jornal do Brasil. Então, todo esse reaproveitamento da Lembá vai chamar de Mizanabime aporística, que é aquela que vai além dos encaixamentos. Então, nós teríamos uma espécie de tríptico. A Mizanabime simples, que é essa que ocorre lá no Hamlet, que eu citei com o Gide, uma peça de teatro dentro de uma peça de teatro. A infinita, em que nós detectamos, por exemplo, a Paixão segundo GH, que foi o movimento da minha tese, leitmotivs que se repetiram desde as receitas, passando pela quinta história, desembocando em a Paixão segundo GH, e a aporística, que é o caso de Água Viva, em que nada se define, não se sabe se é romance, se é ensaio, se é conto, se é poema em prosa, muitos outros contos enxertados ali. Então, essa noção de enxerto e essa noção de debate estético com outras linguagens, que no caso aí é a pintura, se abre para a Mizanabime aporística, que são as imagens em caleidoscópio, que eu coloquei aí. Então, sim, é possível, sim, pensarmos. Obrigada pela pergunta. Obrigado, professora. E acredito que seja isso, professora. Mais uma vez, agradecemos demais a participação, a disponibilidade e principalmente a palestra fenomenal que a senhora nos disponibilizou hoje. Então, assim, de coração, em nome de todo o grupo, eu agradeço a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço. É sempre um prazer participar. Gosto muito aí do Hermano, de vocês aí, da cidade. É uma cidade muito bonita, muito animada, muito quente, né? A gente aqui em São Paulo fica, né, nessa correria, e gostei muito. E pretendo voltar, podem contar comigo. Muito obrigada. Muito agradeço, e assim que tivemos a notícia, né, de um evento, o próximo Conel ser presencial, nós iremos convidá-la, com certeza. Muito obrigada. Então, professor, agradeço. Iremos encerrar a palestra. Pessoal, assine a lista de presença, acredito que todos já assinaram. E agradecemos também aos ouvintes pelo esse momento de escuta e também de participação, certo?
Temos mais atividades ao longo da semana até amanhã, né, até a sexta-feira. Então, participem, né, e qualquer dúvida podem nos contactar por e-mail, certo? Tchau, professora, até mais. Tchau, pessoal. Até mais, obrigada.